Oi, tudo bom? Você já ouviu falar no Stroop Color Test? Não? Pois bem, meu nome é Victor, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre como que ele foi criado, para que ele foi criado, por quem ele foi criado e, é claro, como foi todo o processo de criação desse trabalho. Muito bem, sejam bem-vindos à aula, não tenham vergonha, podem entrar, fiquem à vontade, tá? Basicamente, o Stroop Color Test foi criado em 1935 pelo psicólogo norte-americano John Ridley Stroop, e ele foi publicado num artigo como a tese do seu doutorado. Basicamente, ele tem uma função primordial de analisar as funções executivas do cérebro. Basicamente, ele desenvolveu o que é hoje em dia conhecido como efeito Stroop. E o que é o efeito Stroop? Basicamente, o efeito Stroop ele é um acontecimento que o John conseguiu observar quando ele escrevia uma palavra de uma cor, porém com outra cor. Por exemplo, ele escrevia a palavra vermelho, porém escrita azul, entende? A cor dela é azul, porém está escrito vermelho. E ele percebeu que as pessoas, quando liam esse tipo de palavra e pronunciavam esse tipo de palavra, eles tinham um certo atraso para conseguir acompanhar o que estava escrito. E às vezes alguns erros. Nisso, as pessoas liam a palavra e falavam vermelho, ao invés de falar a cor dela, azul. E esse efeito, esse atraso, esse erro que vem aqui do nosso cérebro, foi denominado de efeito Stroop, o famoso efeito Stroop. E a partir da década de 60, o teste passou a ser usado amplamente em pesquisas sobre atenção, controle inibitório e funções executivas, sendo aplicado em psicologia clínica, neuropsicologia e psicologia cognitiva. Queria dizer só uma coisa. O que é? Boa noite. Bom, até agora nós vimos o que é o efeito Stroop e como ele mostra aquele conflito que acontece dentro do nosso cérebro. A minha parte agora é para responder a uma pergunta-chave. Como os psicólogos e pesquisadores utilizam desse efeito no dia a dia? Como esse teste simples, mas genial, pode ser utilizado na prática e uma ferramenta de avaliação? A aplicabilidade do teste é bem vasta, mas vamos falar das 3 principais áreas onde ele é afetado. A principal e a mais comum delas é a neuropsicologia clínica. O teste é perfeito para avaliar disfunções do lobo frontal. Ou seja, ele é perfeito para encontrar diversos déficits dentro do lobo frontal, como TDAH, demências como Alzheimer, casos de AVC e outras fraturas dentro do cérebro. Em segundo lugar, ela existe também dentro da área da pesquisa científica, sendo uma das ferramentas mais utilizadas na psicologia cognitiva e nas neurociências para estudar as funções executivas, como o próprio controle inibitório. E por fim, embora menos comum do que os outros, também existe a psicologia organizacional. Nesse caso, esse teste pode ser usado para cargos que precisem de uma alta quantidade de concentração e controle sob pressão, como pilotos de avião ou controladores de tráfego aéreo, por exemplo. O dado mais importante que sai daqui é chamado de score de interferência. O cálculo é bem simples. Primeiro pegamos o tempo que a pessoa levou na tarefa de interferência, que é a etapa 3, e subtraímos o tempo de nomeação das cores, que é a etapa 2. A subtração desse tempo em segundos representa o que chamamos de custo cognitivo. É o atraso que o cérebro teve para conseguir inibir a resposta da leitura automática. Nesse caso, quanto maior o seu score, maior é a dificuldade do indivíduo de focar na instrução dada, indicando assim um menor controle inibitório, é claro. Ok, mas o que a gente faz com esse número então? Digamos que o paciente teve um score de 20 segundos. Isso é algo bom ou ruim? É claro que sozinho esse número não significa nada, né? O segredo da interpretação desse dado está na comparação entre os números. Os dados do paciente precisam ser comparados com uma tabela normativa. São elas que vão fornecer a média de desempenho de uma pessoa saudável, no mesmo nível de idade e escolaridade que a pessoa que fez o teste. Se o resultado está dentro da média, significa que as funções de atenção e controle delas estão dentro do desejado para o nível atual dela. Agora, se o resultado é muito alto, ou seja, o controle inibitório dela é considerado baixo, isso, é claro, é um forte indicador de dificuldades no córtex. E isso pode corroborar com uma suspeita de uma disfunção dentro do cérebro. É importante deixar claro que o teste em si não diagnostica nenhuma condição sozinha.
Ela é apenas um pedaço de um quebra-cabeça dentro de uma análise neuropsicológica muito mais abrangente. O teste em si é tão flexível que existem até variações dele, como por exemplo o Stroop emocional. Nela são usadas palavras com tons mais expressivos emocionalmente falando. Isso pode incluir morte, solidão, alegria, e nesse caso, o atraso em nomeá-las significa que existe algum tipo de interferência emocional junto delas. Isso pode indicar que o tema daquela palavra pode ter uma importância psicológica muito maior para esse indivíduo em específico. Isso é muito útil na avaliação de transtorno de ansiedade, fobias e até de transtorno de estresse pós-traumático. Agora, para fechar, é fundamental que a gente tenha um pé no chão quanto a um tema relacionado aos testes de Stroop dentro da região brasileira, é claro. Apesar do teste em si ser uma ferramenta incrível dentro do ramo psicológico, a aplicação do teste dentro do território brasileiro enfrenta uns desafios significativos, inclusive. A principal crítica metodológica, como citado dentro do nosso documento, refere-se justamente à carência que temos de dados normativos relacionados a esse teste aqui dentro. E isso relacionado à população daqui de dentro, a população local, o povo brasileiro mesmo. Justamente como apontou o trabalho do Marty com seus colegas em 2023. Isso significa que quando aplicamos o teste, nós usamos uma média que quase nunca representa justamente a média brasileira. Nós pegamos médias de outros lugares. E isso é um problema. Além disso, a sensibilidade ou a falta dela é justamente relacionada à discriminação de certas populações psicológicas, é um ponto de debate bem complicado. Estudos como o de Tosse em 2022 investigou o Stroop dentro de grupos com TDAH confirmados. Eles sugerem que o teste pode não ser sensível o bastante justamente para identificar que o paciente possui essa condição. Justamente porque é difícil diferenciar as respostas dadas pelas pessoas com essa condição com aquelas que não as possuem. É claro que isso não invalida o teste por si só, mas justamente denota que falta um pouco de urgência nas investigações e na validação das normas disso para o nosso contexto, para que isso possa ser utilizado melhor em nosso país. E isso é tudo, pessoal. Vamos para a nossa conclusão agora. Bom, agora como vocês já viram como ele é aplicado na prática, vamos para as considerações finais. Bem, como vocês puderam observar, a relevância do teste de Stroop, ele vai muito mais além do que só medir o tempo de resposta. Ele mostra na prática os desafios cognitivos do cérebro humano. Por esse motivo, sua relevância ultrapassa do campo experimental e vai até se estendendo em outras áreas como, por exemplo, educacional, de pesquisa e organizacionais. No entanto, é importante ressaltar que ainda há dificuldades na sua aplicabilidade no Brasil, por falta de pesquisas de aplicabilidade desse teste dentro de contexto nacional. No entanto, essa informação não desclassifica o valor desse teste. Muito pelo contrário, ela só fala que a gente tem que buscar mais, compreender e estudar a aplicabilidade e a necessidade da utilização desse tipo de ferramenta aqui no nosso país. Bom, vale ressaltar que esse teste não é reconhecido pelo SATEPS, que é o órgão responsável pela avaliação e aprovação de testes psicológicos para o uso científico e acadêmico. Ah, então eu não posso utilizar esse teste? Exatamente, você não pode utilizar esse teste, a não ser que você tenha um histórico acadêmico e científico valorizado, pois para utilizar esse teste você precisa ter uma capacidade de interpretação muito elevada e uma capacidade sólida de interpretação de dados de base científica. Bom, para finalizar, vale ressaltar o que eu e o meu grupo achou de fazer todo esse trabalho, de ter tido toda essa pesquisa. Eu acredito que a gente consegue resumir toda essa experiência única em uma única palavra. Bacana. É porque assim, apesar dos apesares, a gente ter feito toda essa pesquisa, ter tido todo esse conhecimento acerca desse teste, e apesar dele não ser um teste amplamente pesquisado e utilizado aqui no Brasil, acreditamos que conhecimento nunca é demais. E é claro, quantas mais pessoas souberem desse teste, mais pessoas vão buscar ele, mais pessoas vão ter interesse em saber como que ele funciona. E quem sabe um dia ele não se torne uma ferramenta primordial aqui na análise psicológica e científica do nosso país,